Se você já ouviu falar sobre gráfico de controle, algumas dúvidas podem ter surgido. O que é um gráfico de controle, como ele é representado, como que eu posso calcular e quando utilizar um gráfico de controle. Ele serve não só para identificar pontos negativos, mas também pontos positivos do meu processo. Então roda a vinheta e logo após ela a gente se vê. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou Master Black Belt e esse é o canal da Fronzo Educação, onde a gente fala um pouquinho sobre melhoria contínua, gestão, processos e o tema de hoje é sobre gráfico de controle. Eu vou colocar na tela aí para vocês o que é um gráfico de controle, mas antes até vou puxar uma definição de CEP. CEP é o controle estatístico de processo. Então, o gráfico de controle ele é utilizado para que a gente consiga demonstrar a estabilidade do meu processo, o quanto o meu processo é estável. Tudo isso baseado nos dados que você já coletou e que você quer utilizar para cálculo. Tá? Então, é um gráfico que te ajuda a demonstrar a estabilidade. Só que o que é um processo estável? Para a gente poder utilizar um gráfico de controle, eu até consigo identificar a estabilidade usando esse gráfico. Um processo estável, ele não possui, ele é ausente de causas especiais de variação. Nossa, Carlos, mas o que é causa especial de variação? Para poder demonstrar na prática para vocês a presença de uma causa especial de variação, eu vou fazer uma dinâmica com vocês para ilustrar, bem rápida. Eu vou escrever 3 vezes o meu nome com a mão direita. Dá uma olhadinha aí em como ficou essa escrita. Bota na tela aí, por favor. E depois eu escrevi o meu nome também 3 vezes com a mão esquerda. Dá uma olhadinha na diferença e como ficou. Agora faz o seguinte, me coloca aqui no cantinho da tela e bota desse lado aqui as 3 escritas com a mão direita. Vocês podem perceber que há uma variação entre elas, mas mesmo assim você consegue perceber que é a mesma pessoa que escreveu, Elas são parecidas entre si. Agora, dá uma olhadinha na escrita só da mão esquerda, na segunda dinâmica. Também há uma variação entre elas, mas mesmo assim elas são parecidas. Agora, quando eu coloco lado a lado, como vocês estão vendo, esse é o maior problema. As variações somente da mão esquerda são variações de causas comuns. Agora, quando eu comparo entre elas, eu tive a presença de uma causa especial de variação. E o que é essa causa especial de variação? É a troca de mão, Então, quando eu troquei de mão para escrever, eu coloquei um elemento que interfere muito no meu processo e vai ocasionar o que nós chamamos de defeitos ou não atendimento aos requisitos críticos. Carlos, mas por que você falou tudo isso? Eu falei tudo isso porque gráfico de controle serve exatamente para identificar. Se eu venho escrevendo só com uma mão e no momento que eu troco de mão, o gráfico me pontua e fala, opa, nesse momento alguma coisa aconteceu no processo porque não é normal ter essa qualidade. E aí, a cara de um gráfico de controle, eu vou mostrar para vocês, é essa cara que vocês estão vendo aí na tela, onde eu tenho uma variação que fica dentro das minhas linhas de limite, limite superior de controle e limite inferior de controle, e no momento que eu tenho uma variação um pouquinho maior, eu vou pontuar como uma causa especial. Essa é uma interpretação possível. Eu tenho mais de 7 interpretações possíveis para cartas de controle, Então eu estou mostrando a mais básica, que são pontos fora do limite de controle. Imagina que você compra um produto na Amazon e aí você vai consolidar esse gráfico de controle semanalmente. Um exemplo tópico aqui, Semanalmente você vai consolidar o gráfico de controle dos dias de entrega, o tempo de entrega dos pacotes da Amazon. Então na semana 1 você vai lá e plota um ponto, coloca um ponto nesse gráfico aí para demonstrar como que foi tanto a média quanto a amplitude. Mas eu vou usar como exemplo a amplitude aí que nós chamamos de carta R do inglês que vem de range. Quando eu tenho essa amplitude, imagina que a minha amplitude seja de 2, ou seja, 2 dias ali está variando com relação à média. Na semana seguinte, meu R vai para 3, ou seja, ele tem uma pequena variação. Opa, eu quero que a minha amplitude aumente, ou melhor, eu quero que cada vez mais eu fique colocando espaçamento entre as minhas entregas? Não, eu quero manter a minha entrega baixa e com o mesmo desvio padrão, com baixa dispersão. Quando eu vou aumentando a amplitude,
o meu gráfico de controle começa a me ligar um alerta, até que chega num ponto que aquele ponto sai dos limites e ele fala, ó, aqui algum problema aconteceu, vai lá investigar e vai de fato corrigir o seu processo. Então o gráfico de controle ele é muito utilizado para poder identificar essas variabilidades. Mas o mais importante é o seguinte, quando eu tenho só causas comuns no meu processo, como vocês estão vendo aí na tela, essa distribuição dos meus dados ao longo do tempo, ela é preditiva. Eu vou conhecer essa distribuição, eu sei o que vai acontecer daqui uma semana, 2 semanas, daqui um dia, 2 dias, daqui um mês, 2 meses. Agora, quando eu tenho a presença de causa especial de variação, aí eu tenho esse cenário que vocês estão vendo aí. Imagina que num hospital, por exemplo, eu atendo pacientes com 2 horas, no outro dia com 7, no outro dia com 30 minutos, eu não tenho previsibilidade nenhuma, sendo o mesmo paciente, a mesma enfermidade, por exemplo. Então, se tem causa especial de variação atuando, eu não tenho previsibilidade no meu processo. Então, o gráfico de controle é uma ferramenta que eu posso utilizar para demonstrar a estabilidade do meu processo. Ele deve ser utilizado quando eu quero acompanhar estatisticamente essas variações. Se você já está vendo esse vídeo, comenta aí se você quer que eu faça um exemplo na prática, na realidade de um gráfico de controle. Eu vou puxar alguns dados aqui dos nossos bancos e eu vou trazer para vocês na prática. Beleza? Vou colocar na tela aí para finalizar uma planilha que nós temos que mostra, calcula esse gráfico de controle no Excel, tá? Eu vou deixar o link dessa planilha aí também, ela e mais outras, mais de 15 planilhas bônus que nós temos dentro desse material. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo se você assistiu até aqui. Eu vejo você no próximo encontro. Até lá!